Alô, meu irmão, minha irmã. Tivemos um probleminha com a aula gravada na segunda-feira passada. Gravamos a aula inteira e estava sem som. Peço muitas desculpas a vocês. Falhas técnicas, né? O preço de não ter o maridão do lado para nos ajudar a testar as coisas com antecedência. Espero que esteja bom desta vez e que vocês aproveitem bastante essa aula sobre o sacramento do batismo. Primeiro, uma breve introdução sobre o que são os sacramentos e depois partimos para o sacramento do batismo. Desculpem outra vez, que Deus os abençoe e aproveitem bem. Vamos lá, então. Pedindo a Deus, antes de mais nada, que Ele prepare os nossos corações e os nossos ouvidos para que tudo que venha a ser dito aqui seja aquilo que Deus queira falar pessoalmente a cada um de nós. Muito bem. O que é sacramento? O que a palavra sacramento significa? Na verdade, o Catecismo da Igreja diz que o sacramento, na verdade, é um sinal da graça de Deus que nós temos na nossa vida, porque não há nenhum sacramento que a gente venha receber que não produza um efeito. Ou seja, toda vez que recebemos os sacramentos, temos a evidência da presença e da existência de Deus, porque alguma coisa vai acontecer. Não há como você receber um sacramento e nada mudar na sua vida. Então, é algo que sempre vai bem. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, todos sem exceção. Então, na verdade, a igreja diz que são sinais deixados por Jesus, para que nós pudéssemos perseverar na caminhada, uma vez que ele tivesse voltado para a glória do Pai. Quem lhe delegou a missão de administrar esses sacramentos? Aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Os bispos, por sua vez, como a igreja cresceu e eles já não eram capazes de atender a todo mundo, eles delegaram aos presbíteros alguns desses sacramentos, como, por exemplo, ah, um sacerdote, ele hoje pode administrar o batismo, ele pode ouvir confissões, ele pode administrar a unção dos enfermos, ele pode ser testemunha ah, do matrimônio e ele pode certamente celebrar a Eucaristia. Tem dois sacramentos que é de administração exclusiva dos bispos: o crisma, que confirma o sacramento do batismo, e a ordem. Só um bispo pode ordenar novos sacerdotes, né? Então, esses dois são restritos a ele. O sacramento do matrimônio é um sacramento especial, porque, na verdade, quem administra, quem é o ministro do sacramento do matrimônio, são os próprios noivos, porque só uma pessoa pode entregar a si própria para outra. Então, é o noivo que se entrega para a noiva e a noiva que se entrega para o noivo. O sacerdote, nessa situação, ele é a testemunha da entrega do compromisso que é assumido. E talvez a palavra compromisso seja realmente a melhor palavra para a gente usar aqui, porque a palavra sagrado, ela vem exatamente do juramento de fidelidade que os soldados romanos faziam ao seu imperador, César, onde eles se comprometiam a perder a vida, mas não ir contra a vontade do imperador. Então, os primeiros cristãos tinham como sua referência, seu compromisso de vida, não ao imperador humano, mas ao próprio Deus. Então, o compromisso que eles assumiam é de fidelidade a Deus. Então, todo o sacramento é um compromisso que nós firmamos com Deus
e com a igreja. E é por isso que o batismo, que é o sacramento de entrada para todos os outros sacramentos, ele antes só era administrado em adultos, porque era requerido que a pessoa que estava recebendo os sacramentos estivesse com plena consciência do compromisso de vida que ela estava assumindo com Jesus e com a igreja. A descrição dos sacramentos, ela, na verdade, é objeto do número 4 da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Ora, a Igreja, então, como sendo o braço de Cristo para administrar as graças celestiais, é aquela que tem a missão de administrar por excelência esses sacramentos. Isso não quer dizer que só a igreja possa administrar todos eles. Por exemplo, se há alguém em risco de vida, sofreu um acidente ou um ataque cardíaco no meio da rua e não tem um sacerdote perto, se essa pessoa manifestar o desejo de ser batizado antes de morrer, qualquer leigo pode administrar o batismo. E como já vimos, o matrimônio são os noivos que são os verdadeiros ministros. A igreja, então, ao exercer essa missão de ser a ligação entre Deus e os homens, é quem, por excelência, administra, gerencia aquilo que é necessário para que esses sacramentos sejam administrados, né? E ela o faz em nome de Jesus Cristo. Todos os sacramentos, eles têm na essência o que a gente chama de matéria e forma. A matéria é a parte visível do sacramento. A forma é o veículo com que essa parte visível é gerenciada. E a graça de Deus é o que vai complementar a união, a unificação entre esses dois elementos. Por exemplo, a matéria do sacramento do batismo é água, e a forma são as palavras que o padre pronuncia ao batizar uma criança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Eucaristia, na missa, a matéria do sacramento é o pão e o vinho, e a forma são as palavras que o sacerdote in persona Christi pronuncia: isto é o meu corpo que é entregue por vós, esse é o cálice do meu sangue que é consagrado, é entregue por vós. Na unção dos enfermos, no crisma, a forma é o óleo e a matéria é o óleo e as palavras são aquelas que o bispo vai pronunciar no crisma, por exemplo, fulano recebe o Espírito Santo, e na unção dos enfermos também. Então, os sacramentos têm esses dois elementos por definição, a matéria e a forma. Todos os sacramentos são sinais visíveis de ação de Deus, mas ah, além do sinal visível, que é a matéria conjugada com a forma, existe a parte invisível, que é o selo que elas imprimem na nossa própria alma, né? Então, o nosso corpo, ele é visível, a nossa alma é invisível. Os sacramentos têm o mesmo comportamento. A matéria e a forma é a parte que é visível ou audível, mas aquilo que eles realizam de transformação na nossa vida, para nos fortalecer para caminharmos com Cristo, para nos convertermos, nos purificarmos depois do pecado, e outras, de acordo com o sacramento, cada um com seu efeito, essa é a parte invisível. O que a Igreja nos diz, baseado principalmente em São Tomás de Aquino, é que no sacramento nós temos o que a Igreja chama de
ex opere operato. O que que isso significa? A parte visível é administrada hã, pelo sacerdote in persona Christi, mas na verdade ele, ao fazê-lo in persona Christi, o que acontece na verdade é que quem efetua a graça que o sacramento traz é o próprio Jesus. Então, por exemplo, segundo São Tomás de Aquino, hã, o sacerdote pode ser o homem mais pecador do mundo, porque afinal de contas ele não é vacinado contra o pecado ao se tornar sacerdote, mas ainda assim, ao celebrar missa e pronunciar as palavras da forma que transforma pão e vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, o milagre vai acontecer, porque na verdade o sacerdote é apenas a parte visível, mas quem realiza a graça é aquele que está invisível, que é o próprio Cristo. Então, independe a graça santificante, independe da santidade do ministro. Por quê? Porque está completamente calcada, no verdadeiro ministro de cada sacramento, que é o próprio Cristo. Ora, alguns sacramentos imprimem caráter. O que que é isso perante a igreja? Significa que os efeitos desse sacramento não podem ser cancelados. Então, por exemplo, o sacramento do batismo. Vamos supor que você seja batizado no seu primeiro dia de vida, um bebezinho, e você nunca mais entre numa igreja, nunca mais assista uma missa, nunca exerça aquele sacramento que foi administrado. Isso não quer dizer que você deixou de ser uma pessoa batizada por falta de uso. Por quê? Porque o sacramento do batismo ele imprime um caráter, né? Você, na verdade, é marcado com o selo de Cristo e esse batismo não pode ser apagado. A mesma coisa acontece com o crisma, a mesma coisa acontece com o sacramento da ordem. São 3 sacramentos que não podem ser cancelados e você só recebe uma única vez na vida. Se, por exemplo, você não se lembra se você foi batizado ou não, não se lembra se você foi crismado ou não, porque você era muito jovem, ou porque não encontrou nenhum registro disso, e você quer ser cristão. A igreja não vai te negar o batismo, mas o padre, ao te batizar, ele vai usar uma fórmula diferente. Ele vai dizer: para o caso de você não ter sido batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que a fórmula é essa? Porque deixa muito claro que não se está, na verdade, substituindo, completando ou alterando o batismo original. Então, se você já foi batizado, aquele novo sacramento que você está recebendo perde a validade, porque, na final, ele nunca foi necessário. E se você não foi batizado, aí sim ele vai suprir a graça que você não havia recebido anteriormente. A mesma coisa o crisma. O sacramento da ordem é ainda mais especial. Suponha que alguém que tenha sido um dia ordenado sacerdote resolve abrir mão do seu ministério sacerdotal. O sacerdócio que ele recebeu não é apagado. O que a igreja faz ao receber a renúncia daquele sacerdote é declarar que ele está impedido de exercer o sacerdócio, porque a unção que ele recebeu imprime caráter. Se imprime caráter, ela não pode ser apagada pelos homens. Já outros sacramentos, eles não imprimem caráter, eles imprimem o que a gente chama de graça santificante. Significa que eles trazem uma bênção, eles trazem uma graça, mas a duração dessa graça e dessa bênção é a duração do tempo em que o teu coração está aberto para Deus.
Então, suponha que você foi se confessar hoje, se arrependeu dos seus pecados, o sacerdote te absolveu, você sai dali puro e limpo como a neve. Na primeira esquina que você voltar a pecar, tua alma deixou de estar pura e limpa como a neve. Você sai de uma missa, acabou de receber Jesus, está cheio de Deus. Você sai dali, resolve se desentender com seu irmão, você já, na verdade, ah, já não está tão pleno da presença de Deus. Então, esses sacramentos, eles têm esse caráter temporário, não pela parte de Deus, mas porque eles dependem, 100% da anuência humana para que Deus possa se manifestar. Então, enquanto dura o seu sim, a graça santificante permanece. No momento em que o seu sim já não é tão sim, Deus respeita o teu livre-arbítrio e interrompe a ação que aquele sacramento teria que trazer. Sacramentos, eles têm efeitos de acordo com o próprio propósito que eles estão servindo. Por exemplo, o sacramento do batismo e do crisma, eles têm como grande efeito, e eles estão muito ligados, porque o crisma é a confirmação do sacramento do batismo, eles mudam você de criatura para filho de Deus, te fazem família de Deus, te fazem marcados para a salvação que Jesus conquistou com a sua morte e ressurreição naquela cruz e no domingo de Páscoa. Então, o propósito desses dois sacramentos é operar a salvação que Jesus nos conquistou. A Eucaristia é alimento para a caminhada. Nós, enquanto nesse mundo, somos igreja peregrina, estamos marchando rumo a Deus. Precisamos nos alimentar, porque saco vazio não permanece em pé. E Deus precisa que a gente esteja de pé, marchando confiantemente nos desertos da nossa estrada. Por isso a Eucaristia. Os sacramentos que nos transmitem a cura de Deus são, por exemplo, a unção dos enfermos, que nos cura das consequências e dos vícios do pecado, ah, da doença, e a penitência, que nos cura dos vícios dos nossos pecados. E o sacramento do matrimônio e da ordem, ele imprime em estado de vida a vocação para a constituição de família no matrimônio e a vocação para a constituição do ministério sacerdotal para a Igreja de Cristo, que é o sacramento da ordem. Ora, o sacramento do batismo, o crisma, que é a confirmação do batismo, e a Eucaristia, principalmente a primeira Eucaristia, juntos formam o que a igreja chama de sacramentos da iniciação cristã. O batismo por excelência, porque é a porta para todos os outros sacramentos. Então, esses três sacramentos são tão vinculados entre si para nos ajudar na nossa consciência, na nossa migração de criatura para filhos de Deus, que na noite da vigília pascal eles devem e podem ser administrados conjuntamente. E para isso você nem precisa da presença do bispo. É o único dia em que o sacerdote automaticamente tem autorização da igreja para administrar o sacramento do crisma, que normalmente é de competência do senhor bispo. O sacramento do batismo nos faz novos para uma nova vida, né? Cumprindo a promessa que Jesus faz para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não terá parte no reino de Deus. Então é um novo nascimento. A confirmação confirma a nossa opção por sermos família de Deus, então fortalece a nossa fé, e a Eucaristia vai nutrir essa fé,
nutrir a intimidade com Deus, nutrir a nossa consciência da proximidade com a Igreja de Deus. Vamos então ver agora algumas características desse primeiro sacramento que abre as portas para todo o resto da graça de Deus na nossa vida, que é o batismo. A palavra batismo, ela vem do grego baptizen, que tem o propósito de iniciação, ou seja, ponto de partida. Então, dizemos que um navio, a primeira vez que vai para o mar, ele foi batizado, um soldado, a primeira vez que foi para a guerra, ele foi batizado, na guerra, batismo de sangue, e uma criatura de Deus, quando se torna igreja de Deus, ela também é batizada. Aí o caráter de iniciação. Mas a palavra batismo também tem, no grego, uma conotação de imersão, de mergulho. Por quê? Quando você mergulha uma esponja numa bacia de água, aquela esponja, a matéria da esponja, começa a absorver água. E você olha, a esponja se torna completamente impregnada de água e está envolta na água. É o mesmo sentido que o batismo tem, o sentido de imersão. Nosso corpo é formado principalmente de líquidos. E quando mergulhamos na água, nós temos líquido dentro de nós e líquido completamente ao nosso redor. No batismo, esse líquido é a água viva do Espírito Santo que nos inunda por dentro e também por fora. É esse o sentido da palavra batismo. A matéria do batismo é a água e a forma, já falamos, são as palavras que o sacerdote pronuncia, dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como já vimos, a palavra batismo tem o sentido de introdução e iniciação, mas esse conter está contido que a esponja mergulhada na água teria para nos trazer. Muito bem. O que mais a gente pode falar a respeito do batismo? O nosso catecismo, no número 1213, diz que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã. E é verdade, porque ele abre a porta para todos os outros sacramentos. Você, na verdade, quando escuta a palavra de Deus e quer aderir a ela, a porta de entrada, a chave que muda você, é exatamente o batismo. A igreja diz que no momento do batismo, ah, você tem a graça da porta da vida no espírito, ou seja, vita spiritualis zauna, porque quando você é batizado, acontece a infusão do Espírito Santo. Então, Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem fazer morada no seu coração. E a porta de entrada para ele é exatamente o sacramento do batismo, que, como já vimos, nos atribui uma marca indelével, um caráter que não pode ser apagado. Ora, pelo batismo, segundo o 1213, nós somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Por quê? Porque ele nos lava do pecado original e de todos os pecados que nós tivermos cometido até então. Então, no momento do nosso batismo, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Somos incorporados nesse corpo místico de Deus. Deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos e passamos a portar os dons infusos do Espírito Santo. A palavra infuso significa de fora para dentro, e é exatamente Deus Espírito Santo passando a fazer morada nas nossas vidas.
que são esses dons infusos do Espírito Santo? Na verdade, eles já são tratados no número 1830 do Catecismo da Igreja Católica e refletem exatamente a promessa de Isaías 11, 1 e 2, dos dons que acompanhariam o Messias, o Filho eleito de Deus, que viria para nos salvar. Os dons infusos, então, são sabedoria, entendimento, prudência, também chamada de conselho, fortaleza ou coragem, ciência, temor de Deus e fé, também chamada de piedade. Ora, o que são esses dons infusos e por que eu preciso me preocupar com eles? Porque é eles que vão te ajudar a viver a graça que o sacramento que você recebeu traz para a sua vida. Por exemplo, o dom infuso da sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo. É saber o que deve ser feito, é saber entender o que é bom e o que é mal. Então, é algo essencial para a nossa caminhada com Deus, porque vivemos fazendo o mal que não gostaríamos de fazer, ao invés de praticarmos o bem que gostaríamos de realizar. Não estamos sozinhos nessa. Quem nos diz que acontece a mesma coisa com ele é só São Paulo. Mas, com o dom infuso do Espírito Santo, nós temos um apoio para evitar que essa nossa incapacidade de distinguir entre o certo e o errado não seja algo tão frequente assim nas nossas vidas. O dom do entendimento, da inteligência, nos faz compreender e assimilar os conteúdos daquelas verdades divinas que já nos foram reveladas. Ele é que nos ajuda a ler o íntimo dessas verdades de Deus, já reveladas para nós, e ter a intuição do que elas significam na nossa vida. Dado que Deus é assim, o que eu tenho que fazer? Dado que Deus pensa assim, o que eu tenho que fazer? Né? Então, nos ajuda a colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. Isso não é capacidade intelectual, é inspiração divina profunda. O dom da prudência ou do conselho nos leva a sermos prudentes em analisar as coisas, os atos, antes de tomar decisões. Muitos de nós faz primeiro e pensa depois, e se arrepende profundamente do que fez. Com o dom da prudência, a gente é mais inclinado a escutar de Deus primeiro. Quando São Paulo se converteu, a primeira coisa que ele perguntou para Deus é: Senhor, o que queres que eu faça? Nós, muitas vezes, ao contrário de São Paulo, queremos dizer para Deus o que a gente quer que Ele, Deus, faça, né? E aí a gente mete os pés pelas mãos. O dom da prudência, então, é essa inclinação para escutar Deus, porque Ele sabe mais. Nós só vemos a distância até o nosso umbigo, nossa visão é limitada, mas Deus, Ele vê o tudo, Ele vê o conjunto completo, Ele vê dentro e vê fora. Então, ninguém melhor do que Deus para nos ajudar a escolher as opções corretas na nossa vida. O dom da coragem, ou também chamado de fortaleza, nos leva por um outro lado. Se o dom da prudência nos leva a sermos cautelosos e não agirmos antes de pensar, o dom da coragem nos ajuda a não fazermos o oposto. Tem muitos aqueles que se trancam no quartinho porque têm medo até da própria sombra. Se nós confiamos em Deus, não temos por que ter medo daquilo que Ele nos pede para fazer. Vai dar certo, porque Ele sempre sabe que é melhor. Não tem chance de Deus nos pedir alguma coisa que vai se reverter para o nosso sofrimento, porque Deus é apaixonado por nós. Então, o dom da coragem, ele nos cutuca para a gente não ficar escondendo do mundo, para a gente não ficar se omitindo daquilo que precisa ser feito.
Então, ele nos leva a ter uma audácia para fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso pareça ser impossível. O dom da ciência não tem nada a ver com conhecimento intelectual também. É a capacidade de entender as coisas de Deus, a relação das coisas de Deus com a nossa própria história. É nos ajudar a fazer os cruzamentos, onde aquilo que nos acontece e aquilo que Deus nos inspira vão se coadunar de tal forma que a mensagem terá princípio, meio e fim para todos nós. Finalmente, o dom do temor de Deus não é o temor no sentido de ter medo, mas é o temor no sentido de ter respeito, de ter reverência. As coisas sagradas não podem ser tratadas como se fosse algo qualquer, não podem ser tratadas como um guardanapo que a gente usa, limpa os lábios e depois despreza. Não. O sagrado passa a ser um, uma fonte de respeito, de reverência, de zelo nas nossas vidas, né? Então, o dom do temor de Deus nos ajuda a evitar tudo aquilo que nos afasta de Deus, principalmente o pecado, mas também a nos aproximarmos de tudo aquilo que nós acreditamos que vai de encontro, que vai combinar com a vontade de Deus na nossa vida. Já o dom da fé, da piedade, é uma graça espiritual que nos ajuda a sermos apaixonados por Deus, a ponto de confiarmos a nossa vida, a nossa história, as nossas escolhas àquele que é efetivamente o Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos ter o respeito, a reverência pelo sagrado. O batismo, então, segundo o catecismo, no número 1216, que se inspira em São Gregório Nazianzen, ele diz que o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Por quê? Porque é um dom. Isso significa que é de graça. Nós podemos receber o batismo mesmo quando a gente não merece. Deus não fica esperando a gente se tornar santo para nos abrir o acesso ao batismo. Ao contrário, a igreja geralmente não nega o batismo a nenhuma criança. Mesmo que os pais não sejam casados, a criança tem o direito ao batismo. O batismo também é o mais belo dom de Deus, porque é uma fonte de graça. É dado tanto aos santos quanto aos pecadores, tanto aos justos quanto aos injustos, tanto aos zelosos quanto aos culpados. Porque Deus, na verdade, quer a todos nós. O nosso pecado no batismo é sepultado na água, e pela unção nós nos tornamos uma nação régia, um sacerdócio santo, consagrado ao Senhor nosso Deus. Muita coisa que acontece no batismo, né? São Gregório também diz que o batismo é o mais magnífico dos dons, porque é uma iluminação. Ele nos ilumina com a luz de Cristo, que é uma luz resplandecente, que não se compara a nenhuma outra luz. Ele nos apõe uma veste branca, porque a veste tem a finalidade de cobrir a vergonha. Mas, se nós nos entregamos à ação do Espírito Santo, cada vez menos teremos necessidade de nos esconder até mesmo de nós mesmos, e seremos capazes de testemunhar Deus nas nossas vidas e o que Ele fez na nossa história, mesmo se não somos uma daquelas que estão, ah, na verdade, nos brilhos dos holofotes. É um banho porque nos lava, e é um selo porque nos marca com o sinal de Deus.
Hoje a nossa igreja está procurando recuperar as tradições que envolviam o batismo de adultos, através do ritual chamado RICA, Rito de Iniciação do Cristão Adulto. Os primeiros cristãos, eles só eram batizados quando tinham plena consciência do que era ser batizado. Geralmente, o catecumenato, o catecismo para preparação para o batismo, ele durava mais ou menos 3 anos e era sempre culminado na vigília pascal. Nessa noite, como a gente já falou, o sacerdote recebia autorização para administrar o batismo, o crisma e a primeira comunhão. Quando o batismo acontece em crianças, que não têm a verdadeira consciência do compromisso de vida que está sendo assumido, espera-se que os padrinhos que estão representando essas crianças assumam esse compromisso, e inclusive o compromisso de formar na fé essa criança, para que ela um dia venha pessoalmente confirmar o seu batismo. É dever dos padrinhos fazer isso. E mais, a igreja diz, esse padrinho precisa ser modelo de vida para o seu afilhado. Por isso, a igreja não nega o batismo em função da situação ou da circunstância dos pais da criança. Os pais da criança não precisam ser católicos para que a criança seja admitida na Igreja Católica pelo batismo. Os pais da criança não precisam sequer serem casados para que os seus filhos sejam batizados. Mas os padrinhos dessa criança não podem ser de outras religiões, porque eles precisam ser modelo de vida da vida católica, da vida cristã. Se eles são um casal, mas não contraíram o matrimônio, eles não podem ser modelo daquilo que a igreja recomenda para a vida dentro da igreja católica. Podem ser as melhores pessoas do mundo, mas não são as mais apropriadas para serem padrinhos dessa criança. Então a igreja pode recusar esses padrinhos para essa criança. Aí está no direito da igreja. Por quê? Porque ela tem uma missão específica que é dada não aos pais, mas aos padrinhos, de assumirem em nome daquela criança ah, o compromisso de vida de viver o Evangelho de Cristo. E por isso eles precisam estar com uma vida em consonância com aquilo que a igreja recomenda e apregoa. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original, já falamos, e também todos os pecados que não foi Adão e Eva que cometeram, mas fomos nós mesmos. Por quê? Porque, na verdade, Adão e Eva representam toda a humanidade. Então, se eles pecaram no início da vida humana, nós estávamos representados nele, também pecamos. Mas, uma vez que eles abriram a porta, nós também temos as nossas montanhas de muitos pecados que nós pessoalmente fomos responsáveis por cometer em função dos nossos apetites pelo pecado. O batismo lava todos eles, restaura em nós a nossa capacidade de refletir a imagem e semelhança de Deus. Geralmente, no batismo, são apagados as penas pelos pecados que nós cometemos, né? Então, é algo extremamente precioso e importante na nossa vida. Quando somos batizados, a consequência de termos recebido esse sacramento é, segundo o Catecismo, no número 1263, é que nós passamos da morte para a vida. Nosso caráter, nossa inclinação para o pecado, ela é diminuída, ela é reduzida ao tamanho do nosso sim para Deus. Se estamos nos entregando muito, a nossa capacidade de resistir ao pecado é muito grande. Se nos entregamos pouco, Deus respeita o nosso livre-arbítrio.
Também recebemos no sacramento do batismo a força necessária para lidar com a nossa concupiscência, essa propensão ao pecado, essa fome pelo pecado, essa inclinação ao pecado. E como que a igreja nos recomenda que a gente procure vencer essa fome, essa inclinação para o pecado? Através do que ela chama de busca pela virtude. E o que é virtude? Virtude é aquilo que nós conseguimos alcançar na nossa caminhada de santificação pelo nosso próprio esforço. Então, pela virtude, procuramos fazer a nossa parte para sermos dignos do Evangelho de Cristo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente, eu, com a determinação em ser paciente, eu vou contar até 10, eu vou morder a língua, eu vou estabelecer mecanismos que me ajudem a estar ciente da minha necessidade de não me deixar levar pela inclinação à impaciência que a minha personalidade tem. Quando o Espírito Santo percebe que o meu desejo de mudar é sincero, ele vem então com a graça completar o meu esforço. Então, eu, pela virtude, consigo mudar a minha maneira de ser. E o Espírito Santo vem em meu socorro e muda o meu ser. A diferença é que, pela virtude, eu me torno um impaciente, claro, pela graça do Espírito Santo, que me faz renascer de novo, que me faz criatura nova, como barro nas mãos do oleiro, eu que era impaciente, me torno uma pessoa paciente, né? Então, é muito importante isso. Acontece se alguém morre antes de ser batizado. A Lumen Gentium, no número 16, e o Catecismo da Igreja Católica, no número 1281, diz que, na verdade, todos aqueles que gostariam de ter sido batizados, mas por uma razão qualquer, ou porque os pais não batizaram, ou porque estavam em preparação para o batismo e morreram antes de concretizar o recebimento desse sacramento, como eles tinham essa intenção sincera, mesmo que eles não venham a receber o sacramento antes da sua morte, a Igreja diz que Deus, na sua imensa generosidade, encontra uma forma deles alcançarem a mesma graça que aqueles cristãos batizados. E a Igreja ainda complementa: se essa pessoa que morreu, ela morreu de alguma forma em condição de martírio, ou seja, uma morte que foi provocada pelo fato dela ser cristã, ocorre então o que a igreja chama de batismo de sangue. Essa pessoa não chegou a receber o batismo sacramental, mas o próprio martírio dela, que fez com que ela perdesse a vida em nome de Cristo, faz com que ela alcance a mesma graça santificante que o batismo concederia. E ainda existe aqueles de batismo de desejo, aqueles que morreram com desejo de serem batizados, mas não teve ninguém ali para administrar o batismo nos seus últimos momentos, ou ela não, por uma razão ou outra, não chegou a alcançar o sacrifício, o sacramento do batismo, mas ela assim, ainda assim recebe a graça que esse sacramento concede. O que que a nossa igreja diz a respeito de quem pode receber o batismo? No número 1246, o catecismo diz que é possível receber o batismo toda pessoa que ainda não tenha sido batizada. Então, a única coisa que é necessário para uma pessoa ser batizada é que ela nunca tenha sido batizada antes. Se ela não se lembra e ela tem muito desejo de ser batizada,
Então o sacerdote vai usar aquela fórmula especial para batizar aquela pessoa, mas de forma condicionante, ou seja, se ela já tiver um dia recebido o batismo e só não se lembra disso, fica valendo o batismo original que ela já tinha recebido. Que pode batizar? Geralmente, o ministro do batismo é, por excelência, o bispo, que pode delegar para o presbítero, que é o padre, que pode delegar para um diácono. Isso está lá no número 1256 do Catecismo. Mas em situação de emergência, houve um acidente, você chegou no local do acidente, uma pessoa está com risco de morte e ela manifesta o desejo de batizar. Você pode, ah, por misericórdia, administrar o batismo naquela pessoa. E isso é válido para a igreja. Se essa pessoa sobreviver, ela então depois vai à igreja que vai fazer um complemento do rito, do sacramento do batismo. Não é batizar de novo aquela pessoa, porque mesmo não tendo sido um sacerdote, aquele batismo de emergência valeu plenamente para a igreja. Então só se vai fazer um complemento do rito do batismo que ela não veio a receber no momento lá da emergência que ela estava vivendo. Que uma criança deve receber ao ser batizado? O catecismo é muito claro a respeito disso. Cuidem os pais e os padrinhos e até mesmo o pároco, para que não se imponham a crianças nomes alheios ao senso cristão. Então, não tem muito sentido, por exemplo, você batizar a sua filha na igreja e chamar ela de Iemanjá. Não tem muito sentido você dar o nome de uma sacerdotisa, por exemplo, de uma cultura hindu ou qualquer coisa que o valha. E também nomes que ridicularizem a criança. Aqui no Brasil, nós temos muita mania, principalmente na região do Nordeste, de dar nome para criança, unindo metade do nome do pai com metade do nome da mãe. Nem sempre essa união fica uma palavra agradável aos olhos. Pensa bem no monte de gozações que o seu filho ou a sua filha vão receber na escola, né? Então a igreja diz que esse cuidado, esse carinho precisa ser tomado. Onde deve ocorrer o batismo? O lugar próprio para o batismo é na igreja, mas numa situação de emergência, como a gente já viu antes, esse sacramento pode ser administrado em qualquer lugar. E o que tem que ter um padrinho ou uma madrinha, ou uma pessoa que está candidata para ser padrinho ou madrinha? A igreja exige que essa pessoa tenha no mínimo 16 anos, seja um católico confirmado, ou seja, não só ter sido batizado, mas recebido o crisma também, já ter recebido o sacramento da Eucaristia e viver com fé, o encargo que ele vai assumir. Ver, como a gente já falou antes, padrinho, a madrinha tem uma missão perante a igreja muito mais exigente do que aquele que é a missão exigida dos pais daquela criança. E por isso mesmo, a igreja não permite que seja o próprio pai ou a mãe a serem padrinho ou madrinha da criança. Qual é o material litúrgico do sacramento do batismo? Você precisa ter uma bacia com água, os santos óleos, o óleo do crisma e do catecumenato, né? Você precisa ter a água, que pode ser abençoada na hora ou já está previamente abençoada, e você tem que ter a luz, preferencialmente do Círio Pascal. E tem que, na verdade, usar o rito do batismo. A vela é importante, a veste branca, a toalha branca para poder secar a cabeça da criança depois da água do batismo. E eu acho que é sempre um carinho você levar um vidro vazio
para encher com as águas do batismo daquela criança. Por quê? Porque essa água foi abençoada exatamente para ser o veículo de entrada dessa criança na família de Deus. Se essa criança vem a ter uma doença séria, recomenda-se molhar uma toalhinha naquela água do batismo, e nós temos testemunhos de muitas e muitas e muitas pessoas que se recuperaram da água e para o vinho, ah, com, com essa dinâmica. O rito do batismo propriamente dito, se escolhe o nome que a criança vai ter, ah, o compromisso que ela vai firmar com a igreja é declarado, os pais e padrinhos aceitam a responsabilidade, ah, e isso deve ser feito em comunidade. O padre, então, vai fazer um sinal da cruz na testa da criança, vem a liturgia da palavra, para que fique muito claro as orientações da igreja sobre o que significa ser batizado. Depois, o peito da criança vai ser ungido com o óleo dos catecúmenos. Vem o rito do batismo propriamente dito, onde a água vai ser aspergida sobre a cabeça da criança, depois da renúncia a Satanás e a todas as suas obras e a profissão da fé. E aí tem os ritos complementares, que é a veste branca, o rito da luz de acender a vela no círio pascal, o rito do sal, que já não é mais usado, mas tem um significado bem bonito também, a unção do ouvido das crianças, que também não é mais obrigatório, mas é bem bonito, e depois a bênção final. E é isso, meus irmãos. Sinto muito que a nossa primeira gravação não tenha dado certo. Espero que vocês aproveitem bastante essa gravação nova, com as orientações sobre o sacramento do batismo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima segunda-feira.